Como podemos lutar contra sentimentos, pensamentos e ações raivosas? Como podemos combater a ira? Como bem sabemos, somos pessoas iradas por natureza. Seja você aquela pessoa que explode falando insultos, seja você aquela pessoa irada que finge calada, ou aquela pessoa que se tranca no quarto e não fala com ninguém, a ira faz parte da condição humana. Diante dessa realidade, como podemos lutar contra a ira? O texto em Tiago capítulo 4, nos versos 6 e 8 diz o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Note que o texto aponta para duas coisas: como se deve ser e a quem buscar para vencermos o pecado. Tiago nos diz que Deus dá graça aos humildes, sendo a humildade a disposição do coração necessária para se buscar a Deus, que é aquele que de fato pode mudar os nossos corações. Ninguém se achega a Deus de nariz empinado e cheio de orgulho. Se você quer vencer o pecado, incluindo o pecado da ira, deve buscar o Senhor de forma humilde, arrependida, para que o bom Deus se aproxime de você e haja com graça para santificá-lo. E de que tipo de graça precisamos? Precisamos da graça perdoadora de Deus e de sua misericórdia em Cristo para que Ele nos transforme cada vez mais à imagem do seu Filho Jesus. Uma vez que você entenda os frutos da sua ira, que são desentendimentos, distanciamento das pessoas, discussões acaloradas, uma língua maledicente. E uma vez que você reconheça os motivos da sua ira, que são a busca por justiça pessoal e por realização a todo custo das suas vontades. E se você buscar a Deus de todo o coração querendo transformar esse coração iracundo em um coração manso e pacífico, Deus trabalhará em você para que comece a mudança. Somente quando adotamos uma abordagem incisiva contra o pecado da ira, sem dar desculpas e pretextos para justificar a nossa forma raivosa de agir, é que começaremos a obter vitória sobre esse terrível pecado. Precisamos nos humilhar diante de Deus e abandonar nossa mentalidade orgulhosa e egoísta de querer exigir os meus direitos, ter a minha vontade satisfeita e o meu jeito de fazer e receber as coisas. O mundo não está aqui para me servir ou atender às minhas expectativas. Vivemos em um mundo caído, graças às consequências do pecado original, e querer encontrar um mundo que esteja pronto para me atender é muita tolice. Somos seres caídos, e acreditar que a minha vontade é sempre certa é a fórmula para a insatisfação contínua, para a tristeza e a amargura. Precisamos amansar os nossos corações pela via da humildade. Pense na seguinte situação: Ricardo e Júlia estão namorando há um mês e ele a levou para um restaurante caro para impressioná-la. Ele reservou um lugar bem privativo só para os dois e tentou surpreendê-la com uma refeição de risoto de camarão. O problema é que Júlia não gosta de camarão e pediu para que Ricardo pedisse um outro prato. Isso fez com que Ricardo se irasse e que ficasse de cara emburrada no resto do jantar, trocando apenas algumas poucas palavras com Júlia. O clima romântico inicial tornou-se gélido e constrangedor. Qual o motivo da ira de Ricardo? O motivo da sua ira foi a sensação de que seu esforço para impressioná-la não foi apreciado. Ele havia planejado tudo com cuidado, desde a reserva até a escolha do prato, e esperava que Júlia se sentisse impressionada e agradecida. Quando ela pediu para trocar o prato, Ricardo sentiu que sua escolha não foi valorizada e que todo o seu esforço foi em vão. No entanto, o que Ricardo não percebeu foi que Júlia não estava desprezando os seus esforços. Ela apenas não gostava de camarão. E ele apenas não conhecia Júlia o suficiente para saber dos seus gostos e nem foi cuidadoso o bastante para tentar descobri-los de antemão. Se Ricardo tivesse conversado com Júlia sobre suas preferências antes de escolher o prato, o jantar teria sido mais agradável para ambos. Notem como um julgamento errado de intenção pode estragar um momento ou até mesmo um relacionamento. Naquele momento de frustração, Ricardo se colocou no papel de juiz, julgando equivocadamente as intenções do coração de Júlia e dando seu veredito: ela é culpada por desprezar os meus esforços para impressioná-la. Quando assumimos nossa postura egocentrada de reizinhos e rainhas nos relacionamentos, o nosso lado julgador se manifesta e não tem como dar certo. Seremos precipitados e tolos nas nossas conclusões. Qual seria a atitude bíblica correta que Ricardo deveria assumir?
Primeiramente, ele não deveria se sentir irritado, procurando entender por que ela não quis aquele prato e simplesmente pedir para trocá-lo. Mas considerando como ele deve agir após sua atitude irada, ele deveria se desculpar com Julia, explicando a sua frustração e deixando claro que o erro foi dele ao não procurar saber com antecedência do que ela gostava. No fundo todos somos como Ricardo, não é mesmo? Somos orgulhosos e não gostamos de ser contrariados. Somos orgulhosos e temos dificuldade de pedir perdão. Neste sentido, aqui estão algumas dicas para lutar contra a ira. Da próxima vez que se irar contra alguém, procure compreender antes por que o ocorrido deixou com raiva. E posteriormente, pense se aquilo que te ofendeu foi de fato uma ofensa ou se simplesmente incomodaram o seu ego grande e desejoso de ser atendido. 2. Nos momentos de ira, procure aplicar o princípio contido em Filipenses 2 verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Pense, será que de forma humilde estou considerando os outros acima de mim mesmo ou continuo me colocando como prioridade, exigindo que os outros me atendam na hora e do jeito que eu quero? 3. Coloque o seu problema de ira em oração. Clame ao Senhor para que possa vencer esse inimigo da sua alma. Ira nada mais é que autojustiça em busca de satisfação. É a expressão do nosso desejo egocentrado que mais parece uma criança birrenta querendo a realização dos seus desejos a todo custo. 4. Quando brigar com alguém manifestando sua ira, não fique arrumando desculpas para os seus pecados. Não use a expressão, eu errei, mas... Não existe mas para quem é humilde e quer resolver os seus problemas relacionais. Não dê desculpas esfarrapadas. Assuma os seus erros e peça perdão. Espero que essa reflexão sobre o tema da ira nos leve a sermos servos melhores, imitando a Cristo e buscando verdadeira humildade de coração. Gostou deste vídeo? Se você quer assistir mais conteúdos como este, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo. E deixe nos comentários sua opinião sobre o assunto. Até o próximo vídeo.